Olá, meus amigos, tudo bem? Uma boa noite a todos e a todas. Boa tarde ainda, uma boa tarde a todos e a todas. Vamos agora concluir a temática relativa ao estudo do concurso de agentes, do concurso de pessoas, esse importantíssimo fenômeno jurídico penal, que foi inicialmente por nós estudado ao longo das aulas de ontem, final da tarde, início da noite de ontem. Hoje, terça-feira, dia 6 de agosto de 2019, nós vamos concluir o estudo dessa temática. Após termos feito uma revisão da aula de ontem, após havermos recapitulado o que foi debatido por nós em sala de aula na noite de ontem, vamos, por assim dizer, iniciar o estudo dos aspectos finais desse conteúdo. Gente, iniciando essa nossa última aula acerca de concurso de pessoas, ou concurso de agentes, nós vamos tratar do concurso de pessoas sob a égide dos crimes por omissão. Primeiramente, vamos recapitular o que são crimes por omissão. Nós sabemos que a conduta do agente, ela pode importar tanto numa ação quanto numa omissão. O fato delituoso, o fato típico, ele tanto pode importar num agir quanto num abster-se. Como dizem os penalistas italianos, num facere e num non facere. Tanto pode importar numa conduta comissiva quanto numa conduta omissiva. E os crimes por omissão são aqueles delitos nos quais a conduta do agente vem a ser caracterizada não pela uma ação, mas por uma abstenção, por um deixar de fazer algo que o agente, a priori, deveria fazer. Teria a obrigação de fazer, mas não o fez. Vamos aqui discorrer acerca da questão da possibilidade ou não de concurso de pessoas nos crimes por omissão. Nos crimes omissivos puros, o que são crimes omissivos puros ou próprios? Quem é que lembra aqui? Quem é que lembra o que são crimes omissivos puros ou próprios, impuros ou impróprios? Gente, os crimes omissivos, ninguém quer falar? Os crimes omissivos puros ou próprios são aqueles delitos cuja omissão ela vem a ser elementar da conduta delitiva, certo? São crimes em que o próprio verbo nuclear da conduta relaciona um deixar de fazer. Por exemplo, omissão de socorro. Omissão de socorro é um crime omissivo próprio, público. Mas há também aquelas situações denominadas pela doutrina de crimes omissivos impuros ou impróprios. Nesses delitos, nós temos um crime, a princípio, comissivo, certo? Só que ele passa a ser um crime omissivo no sentido de que o agente tinha o dever de arrostar o perigo, tinha o dever de agir, estava na posição de garante, certo? E não fez. Essa é a diferença entre crimes omissivos próprios ou impróprios, puros ou impuros. É possível perfeitamente a participação, essa segunda modalidade do concurso de agente, nos crimes omissivos puros, certo? No sentido de que o agente que atue como partícipe, ele poderá atuar no sentido de instigar ou determinar alguém a deixar de fazer algo, certo? Quando na realidade deveria fazê-lo. Ou seja, se o agente, por exemplo, instiga alguém a não pagar a pensão alimentícia, certo? Ele funcionará como partícipe do crime de abandono material. Se o agente, por exemplo, vamos criar aqui outra situação interessante. Vamos supor que dois amigos estejam passeando de lancha, de barco,
fazendo uma farra em alto mar, e de repente percebem que vem chegando ali por perto uma embarcação improvisada com alguns náufragos, certo? O sujeito tem evidentemente a obrigação de socorrer, mas um deles diz: não socorre esse povo não, esse povo vai chegar na praia, deixa esse povo aí, vamos continuar bebendo aqui, entendeu? Ele participará do delito na condição de instigador e, portanto, de partícipe, certo? A participação é perfeitamente possível nos crimes homicídios próprios ou puros, mas a coautoria não é. Por quê? Porque a coautoria, ela importaria na prática do verbo nuclear da conduta, e só o próprio agente poderá fazê-lo, certo? Outra situação. Imaginemos que duas pessoas deixam de prestar socorro a uma pessoa ferida, sendo que cada uma delas poderia fazê-lo sem colocar em risco a sua vida ou a sua incolumidade física, certo? Nessa situação, não há, de forma alguma, a consumação do concurso de agentes, certo? Por quê? Porque seriam duas condutas separadas, distintas, não haveria a convergência de desígnios necessária à configuração do concurso de pessoas, certo? Também é possível haver a participação no crime omissivo, na omissão em crime comissivo, o chamado crime omissivo impróprio ou impuro, certo? Por exemplo, se um empregado deve fechar a porta do estabelecimento comercial, mas não faz, para que um terceiro pratique, por exemplo, o crime de furto ou de roubo, existe uma participação criminosa em decorrência dessa sua omissão dentro do crime comissivo, certo? Logicamente, ele não poderá atuar como coautor, mas sim como partícipe, certo? Agora, não se pode falar em participação por omissão, no sentido de que, ao menos que concorra ao agente o dever jurídico de evitar, impedir a consumação delitiva, ele não tem obrigação, efetivamente, de agir, certo? A conivência, a simples conivência. A simples conivência com a prática delituosa, ela não é punível, certo? Sujeito que sabe que um seu vizinho é traficante de drogas e não comunica à polícia. Não tem obrigação de fazê-lo. Do mesmo modo, há que se salientar que aquele agente que não tem o dever jurídico de agir, por exemplo, não é agente público, não é policial, ele não tem o dever de debelar aquela prática criminosa, e ele não comunica à polícia no sentido de evitá-la. Evidentemente que ele não é partícipe do crime, certo? Saliente-se também, pessoal, a absoluta imprescindibilidade da presença do elemento subjetivo, seja ele o dolo ou a culpa, certo? E que essa omissão, ela tenha dado causa ao resultado, ou seja, que exista um nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito entre essa omissão e o resultado criminoso que tenha vindo a ocorrer. O agente omitiu-se e, em razão dessa omissão, veio a acontecer o delito, certo? Do contrário, não há, por absoluta ausência de nexo de causalidade, por absoluta ausência de causalidade física, não há que se falar realmente na participação do agente, certo? Alguma dúvida, pessoal, no tocante ao concurso de pessoas sob a égide dos crimes omissivos? Posso dar continuidade? Então vamos lá. Vamos tratar da questão da coautoria em crime culposo. Antigamente, na doutrina tradicional,
havia uma dúvida, havia uma divergência profunda. Se poderia haver concurso de agentes, sobretudo na modalidade coautoria, nos chamados crimes culposos. Essa dúvida foi dirimida com o passar dos anos, de modo que a doutrina penalista mais contemporânea há muito admite, de forma praticamente uníssona e inequívoca, a possibilidade do concurso de agentes em crime culposo, certo? Desde que haja, porque não se engane, é necessário que haja um elemento subjetivo. Mas o elemento subjetivo não necessariamente será o dolo. Ou seja, desde que ocorra um liame psíquico, um vínculo psicológico atrelando as duas ou mais pessoas na prática da conduta, ainda que ambas não desejem o resultado, ainda que não haja o dolo como elemento subjetivo do tipo, certo? Elas concorrerão perfeitamente para a produção do resultado lesivo, se agirem com culpa em sentido estrito, não é culpa abrangendo culpa e dolo, certo? Ou seja, é perfeitamente possível a ocorrência de concurso de agentes em crime culposo, certo? O concurso de agente em crime... Ah, meu Deus, perdão, pessoal. Muito bem. Muito simples. Vamos supor aqui que duas pessoas estejam trabalhando em uma obra, certo? Dois pedreiros. E ambos venham a descuidar das normas de proteção exigidas pela legislação vigente. E de repente vai passando desavisado na frente da obra. E ele vem a ser atingido, por exemplo, por um balde cheio de cal, uma escada. E a conduta, ela ocorreu em razão da postura desidiosa, da negligência e, portanto, da culpa de ambos os pedreiros que estavam trabalhando naquela obra. Sem sombra de dúvida, houve um liame subjetivo vinculando a conduta dos dois agentes, ainda que esse liame subjetivo não seja baseado no elemento subjetivo do tipo do dolo, ainda que eles não tenham desejado a produção do resultado criminoso. Mas ambos agiram com culpa, ambos agiram no sentido de não adotarem as posturas devidas para se evitar a produção desse resultado lesivo, a incolumidade física, ou quiçá até a vida do pobre coitado que estava passando na frente da obra. Entendeu? Certo, muito bem. A omissão, ela ocorre não em razão da negligência, mas sim na ausência do dever de cuidado específico daquele que tinha o dever de agir de tal forma e não agiu, certo? Nós temos, no caso da culpa, a simples negligência, a simples desatenção, certo? E não a omissão do dever de agir. Você está entendendo? É claro que na culpa, indiscutivelmente, o agente, ele, como todos nós, tinha o dever geral de cautela, né? O dever geral de agir de forma... Mas não se tratava de um dever, de uma obrigação específica, e sim de uma obrigação geral de ter cuidado, de agir com prudência, de agir de agir com atenção, de agir com cuidado, que todas as pessoas devem ter. É isso justamente que caracteriza a culpa.
Pessoal, existe uma diferença fundamental entre o concurso de crimes, os delitos culposos e os delitos dolosos, é que aqui nos crimes culposos existe a colaboração na causa e não o resultado, porque o resultado é involuntário. Ambos agiram, certo? Conscientes de que dessa sua negligência, dessa sua ausência de cuidado, poderia advir a produção de um dado resultado criminoso. Mas os agentes não desejavam esse resultado criminoso. Certo? Essa é a diferença do concurso de agentes no crime culposo e no crime doloso. Certo? Daí se chega à óbvia conclusão de que é autor todo aquele ente que culposamente produz o resultado. Certo? Logicamente, não há que se falar, pessoal, em participação em crime culposo. Porque na participação, o agente pratica outro fato, que não o fato contido no verbo nuclear da conduta criminosa, no escopo de favorecer, no escopo de proporcionar melhores condições para a obtenção do resultado criminoso. Se não há o desejo do resultado, não há participação em crime culposo, certo? Só há coautoria em crime culposo. Ou seja, é perfeitamente possível ocorrer o concurso de agentes em crime culposo, desde que na modalidade de coautoria. Não há que se falar em participação. Como? É muito simples. Porque no crime, no concurso de agentes culposo, existe uma cooperação no sentido da causa e não do resultado. Certo? Porque no crime culposo não se deseja o resultado. O resultado, ele é alheio à vontade do agente. Existe uma conduta, mas essa conduta, ela não está marcada pelo dolo. Ela está... Sempre que eu citei agora há pouco. 2 operários que trabalham numa obra, agindo de forma absolutamente imprudente ou negligente, e vai passando um coitado na frente e, puf, é atingido por uma escada na cabeça e vem a óbito ou vem a sofrer lesões à sua incolumidade física. A cooperação dos coautores consiste no fato de que eles têm consciência, certo, da causa e não do resultado. Porque se eles desejaram o resultado, aí não é culposo, aí é doloso. Né? Aí, evidentemente, o crime será doloso. Não há que se falar, portanto, em participação em crime culposo. Porque na participação, os partícipes, embora não venham a praticar a figura descrita no verbo nuclear da conduta, eles de alguma forma cooperam, ajudam no sentido da obtenção do resultado. No crime culposo, não há esse desejo de obter o resultado. Portanto, não há participação em crime culposo. Só há a possibilidade da existência da coautoria. Coautoria em crime culposo é possível, isso aí é uníssono na doutrina penalista. Certo? Uníssono na doutrina contemporânea, hoje não há mais qualquer dúvida nesse sentido. Mas participação em crime culposo não existe. Né? Tendo em vista que os agentes efetivamente têm que praticar o verbo nuclear da conduta, ainda que culposamente. Certo? Tendo em vista que, repita-se, a convergência de vontades, certo? A junção de desígnios está não no desejo de obter um resultado, mas sim na causa, certo? Na maneira como agiram, desidiosa, descuidada, desatenciosa e, portanto, culposa. Ok, pessoal? Alguma dúvida, gente? Pessoal, vamos falar agora da chamada cooperação dolosamente distinta. O fenômeno
jurídico da participação, ela que é uma das duas espécies, uma das duas modalidades do concurso de pessoas, de acordo com a doutrina contemporânea, ela é acessória a um fato principal. Ou seja, existe um fato principal que consiste na prática do verbo nuclear da conduta por parte do autor ou dos coautores do ilícito. O partícipe age de forma acessória, certo? Para que haja a punibilidade do partícipe, é bastante que o fato principal, o fato praticado pelo autor ou pelos coautores, seja dotado de tipicidade e antijuridicidade, certo? Em determinadas situações em que ocorram casos de instigação ou outras formas de induzimento que consistam na possibilidade de que o resultado ocorrido seja diverso daquele que venha a ser pretendido do partícipe. Por exemplo, o sujeito contrata alguém para espancar um desafeto. Evidentemente que o mandante atua como partícipe, né? Porque o mandante ele não pratica as lesões, a incolumidade física da pobre vítima. E o sujeito vai e, ao invés de espancar, mata. Me lembro de Lisbelo e o Prisioneiro, quando o pistoleiro interpretado por... Quem assistiu aqui? Fantástico filme. O pistoleiro interpretado por Marco Nanini pergunta: é caso de surra ou é caso de morte? O sujeito vai e contrata alguém para espancar, e o sujeito vai e acaba matando. Nesse sentido, há um desvio subjetivo entre os sujeitos que concorrem para a prática criminosa, certo? Existe aquilo que se chama, em direito penal, de cooperação dolosamente distinta entre o partícipe e o autor que executa o fato criminoso, praticando um delito mais grave do que aquele desejado pelo partícipe. Como é que se resolve essa situação da cooperação dolosamente distinta? De acordo com a sistemática empregada pelo nosso Código Penal brasileiro em 1940, certo? Antes do advento da reforma de 1984, ambos responderiam pelo crime mais grave, certo? Podendo, inclusive, o mandante, o que atuasse como partícipe na condição de instigador, via ser beneficiado tão somente por uma causa de diminuição de pena, tendo em vista que, em verdade, ele pretendia crime diverso daquele que foi efetivamente praticado pelo autor. Por que isso? Porque o sistema adotado pela nossa codificação de 1940 era um sistema que contemplava de forma absoluta a teoria monista, a teoria dualista. E nesse sentido, ainda que houvesse o fenômeno da cooperação dolosamente distinta, quando um partícipe que atuasse como instigador, como no caso do mandante, desejasse um delito menos grave e viesse a acontecer um delito mais grave, ambos deveriam responder nos rigores da teoria monista absoluta, que era então adotada, certo? De forma uníssona, né? De forma a responderem pelo mesmo delito, certo? Desse modo, não responderiam os partícipes se eventualmente os executores praticassem, por exemplo, um estupro, além do ilícito ajustado, certo? Por quê? Porque haveria a falta de presibilidade no tocante ao crime mais grave. E essa falta de presibilidade, segundo a doutrina, ela vinha a acarretar a exclusão da responsabilidade do partícipe pelo crime que resultara exclusivamente da vontade do agente.
estava totalmente dissociado do contexto. O sujeito mandou matar uma pessoa, além de matar, estuprou o executor. Ele não responderia, certo? Quando o crime, embora mais grave, não fosse querido, embora fosse até previsto pelo mandante do ilícito, certo? Ele deveria responder a título de dolo eventual, certo? Contemporaneamente, o enfoque adotado pela nossa codificação penal, certo? Sobretudo no parágrafo 2º do artigo 29, que consagrou o princípio da individualização das penas, no concurso de pessoas é possível determinar-se se cada concorrente agir com dolo, certo? Ou eventualmente com culpa, quando adveio um delito mais grave a título de culpa, como por exemplo o sujeito que contrata alguém para dar uma surra, ele vai e mata o sujeito, certo? Ou seja, a participação através da cooperação dolosamente distinta, ela é enxergada como uma participação de menor importância. E o agente responderá apenas, certo, a título de dolo, pelo crime desejado. O mandante, né? Claro. O crime real, o crime que se efetivou, ele responderá a título de culpa, certo? E não nos termos rigorosos da codificação de 1940, ambos responderiam por homicídio doloso, certo? Alguma dúvida, gente, acerca disso? Ou não? Veja bem, o crime é enxergado como preterdoloso para o mandante, por isso que ele responderá a título de culpa pelo resultado agravador, certo? Mas o executor do ilícito, ele responderá a título de dolo mesmo, porque não se trata de preterdolo. Ele não foi uma situação que fugiu-lhe ao controle e o resultado agravador adveio a título de culpa, não. Aqui nós temos uma cooperação dolosamente distinta no sentido de que ele foi contratado para espancar alguém, e ele vai lá e mata. Não há preterdolo. O dolo eventual é na sistemática de 1940, entendeu? Por quê? Ele teria assumido o risco da conduta criminosa. Se ele contrata alguém para espancar um desafeto, e o desafeto vai e morre, certo? Segundo o entendimento adotado antes da reforma de 1984, certo? Ele responderia por dolo eventual. Hoje não. Hoje, em homenagem inclusive ao princípio da individualização das penas, não se admite que haja o mesmo nível de culpabilidade entre o mandante, que pretendia um resultado menos lesivo, e o executor do crime, que agiu ao arrepio da vontade do mandante, praticando um delito mais grave. Certo? É a situação. Houve um caso aqui no Rio Grande do Norte muito interessante, que tem um pouco a ver com isso, né? Eu vou contar. É um caso que acho que pouca gente aqui deve ter tomado conhecimento, a não ser aqueles que gostam muito de história potiguar, história da crônica policial potiguar, talvez tenham. Eu acho que aqui só quem é desse tempo somos eu e o Fernando. Não sei se tem alguém que, olhando assim, a turma muito jovem, né? O crime que vitimou um famoso médico em Natal, Dr. Ovídio Fernandes. Você lembra disso, Ivan? O crime da professora Rosa Fernandes. Foi interessante que ela era uma senhora da alta sociedade natalense. Dr. Ovídio era um médico cardiologista, reconhecido, renomado, professor da universidade. E a sua esposa teria dito que era professora do Ateneu Norte-Rio-Grandense, famoso colégio público lá de Natal, o colégio mais antigo do estado, certamente.
E ela teria tido um envolvimento amoroso com um aluno, que era morador de uma comunidade carente, de um bairro perigoso lá de Natal. E parece que o esposo, pelo menos foi essa a tese defensiva, a espancava sistematicamente. E ela teria contado isso ao amante, ao namorado. E ele teria feito contato com alguns conhecidos dele, alguns vizinhos dele, barra pesadíssima, inclusive, no escopo de matar o médico. E ela teria desistido. Não, eu não quero que faça nada com ele, não. E o rapaz foi comunicar isso aos seus pretensos comparsas, né? E eles disseram, olha, a gente vai fazer e você vai com a gente, senão a gente mata o médico, mata você. E eles foram até a residência do Dr. Ovidio, uma casa muito elegante, onde hoje há um restaurante, na Avenida Nascimento de Castro, bairro de Lagoa Nova, que é o bairro nobre, lá da cidade de Natal. Eles foram promover, na realidade, era um homicídio disfarçado de assalto, entendeu? E o Dr. Ovidio, nada obstante ter recebido 5 disparos de revólver 38, conseguiu dirigir o seu carro, idos de 1984, na época, tinha 7 anos, mas já gostava muito de ler jornal, e era um menino muito curioso, e eu me lembro como se fosse hoje, o clamor que isso provocou na cidade. Ele foi dirigindo o seu carro, Opala, até a Casa de Saúde de São Lucas, crivado de balas, e lá recebeu atendimento médico, passou 34 dias em estado grave na UTI da Casa de Saúde de São Lucas e veio a falecer. A professora Rosa e os 4 rapazes que praticaram a ação criminosa foram todos indiciados e denunciados posteriormente por homicídio doloso. Não foi por latrocínio, porque se percebeu que não foi um latrocínio. Entendi? E os 4 homicidas, inclusive o rapaz, foram condenados. Ele foi condenado a uma pena menor por justamente a participação. Ele dirigiu o veículo e foi ele quem deu o toque, entendeu? Ela também foi condenada como mandante do crime, como partícipe, portanto, do ilícito. Foi condenada a uma pena muito alta, inclusive, por 23 ou 24 anos de reclusão. Primeiro julgamento. Basta-se recordar que a pena mínima para homicídio são 12, a pena máxima são 30. Uma pena de 22, 23 anos de prisão para uma pessoa que era reprimária é uma pena altíssima. E ela recorreu da decisão. E o interessante é como a mídia influencia, lamentavelmente, as decisões jurisdicionais, especialmente no Tribunal Popular, como o Tribunal do Júri. Eu escutei o relato que vou lhes fazer agora, do meu caríssimo professor Ivanildo Carvalho, juiz federal lá em Natal, e foi meu professor de penal, foi meu professor nas 4 cadeiras de penal. E o professor Ivan contou que no primeiro julgamento da professora Rosa, ele foi assistir como espectador. Ele era juiz, na época juiz do Estado, depois passaria, muito tempo depois, no concurso para juiz federal, mas era juiz de direito, numa comarca do interior, e foi na condição de espectador assistir o primeiro julgamento que se deu no Tribunal do Júri em Natal, que era onde hoje fica o Tribunal de Justiça, ali no centro da cidade, ali pertinho da Assembleia Legislativa, do antigo Palácio do Governo, que hoje é uma pinacoteca, né, que é o Palácio da Cultura, da Prefeitura, por ali, pelo centro da cidade. E ele foi assistir, disse que a chegada dela foi aos berros e urros da turba furiosa, chamando-a de impropérios, de rapariga para lá.
a opinião pública natalense toda contra ela, a crônica jornalista natalense toda contra ela. E ela foi condenada, uma pena altíssima, né? Foi 23 anos de reclusão. Do primeiro julgamento, antigamente existia um recurso chamado protesto por novo júri. Quando a sentença era maior do que 20 anos, a defesa era um recurso privativo da defesa. Não existe mais esse recurso. Depois da reforma de 2008, no Código de Processo Penal, esse recurso ele não mais subsiste para a sistemática do procedimento do Tribunal do Júri. Mas na época havia. E a defesa ingressou com protesto novo júri e quase 4 anos depois, em um contexto totalmente diverso, porque culminou com a redemocratização do país, o primeiro julgamento, o caso foi em 84, o primeiro julgamento foi em 85, no final, no apagar da luz da ditadura militar. O segundo julgamento foi em 89. Rosa tinha passado 4 anos, quase 5 anos presa. E ela tinha sido transformada numa mártir da luta feminista pela imprensa popular. Uma mulher que teria sido submetida a servícias inenarráveis por parte do marido cruel, que embora fosse um homem muito bem quisto perante a sociedade, e essa foi a versão que a imprensa acolheu. Embora fosse um médico nomeado, um professor universitário, tratava-se no interior do seu lar de um verdadeiro monstro. E santificaram quem, alguns anos antes, tinha satanizado. E doutor Ivan, desta feita, era o juiz responsável pelo primeiro tribunal do júri da comarca de Natal. Presidiu a sessão. E se disse impressionado, quando nos narrou isso em sala de aula, com a recepção absolutamente calorosa do povo, quando ela chegou, aplaudindo, alguns chorando e cantando uma música que é do cancioneiro nordestino, A Rosa Vermelha. A rosa vermelha é meu bem querer, a rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer. Ela foi absolvida por 7 votos a 0. Claro que ela teve uma defesa brilhante, doutor Paulo de Tarso, advogado paraibano, célebre, nomeada, que foi advogado dela. Né? E no segundo júri, né? E foi absolvida. Foi absolvida. Porque acolheu-se a tese de que ela teria desistido. E que, portanto, faltaria a vontade. Ela teria, no primeiro momento, realmente chamado o amante, o suposto amante, certo? Para que desse cabo do marido. E ela, entretanto, teria desistido. O depoimento do rapaz concorreu para a absolvição dela. Ele disse que, não sei se movido pelas brumas da paixão, não sei se falando a verdade, mas ele disse que não, ela não teve nada a ver. Ela não teve nada a ver, ela pediu para que nós não fizéssemos isso. E eu informei aos rapazes e eles disseram, a gente vai matar o médico e se você não quiser, mata você também. Esse rapaz foi o único crime que ele cometeu na vida, depois ressocializou-se, virou parte do evangelho. Os outros 3, uns mataram os outros. Tiveram uma carreira criminosa, um deles que chegou a ser sentenciado a 180 anos de reclusão. Múltiplos homicídios. Morreu na cadeia, assassinado. Como geralmente acontece com esse tipo de personagem macabra. Eu contei essa história dentro desse contexto da cooperação dolosamente distinta e dentro desse contexto da participação de menor relevância. A menor participação induz, gente, evidentemente, a uma culpabilidade menor e, por consequência pessoal, a uma punibilidade menor. E esse será justamente o nosso próximo tema, a questão da punibilidade no concurso de pessoas. Diante daquilo que reza o artigo 29
do CPB. Todos os concorrentes, sejam eles autores, coautores ou partícipes, deverão incidir nas penas combinadas para aquele determinado crime, certo? Exceto no caso de que os partícipes tenham desejado participar de crime menos grave. Por quê? Em homenagem ao princípio da individualização das penas, minha gente. Não se pode determinar que uma pessoa que desejou um ilícito de maior gravidade responda na mesma medida de uma pessoa que desejou um ilícito de menor gravidade, certo? No tocante à aplicação da pena, o juiz vai distinguir, certo? Na medida da culpabilidade do agente, quem teve um nível de reprovabilidade maior ou menor, certo? Se a participação for de menor importância, prestem muita atenção nisso, é o que reza o parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal Brasileiro. A pena pode, e esse pode, gente, prestem atenção, deve ser interpretado como deve. O pode aqui deve ser entendido como o quanto da redução, certo? Nos termos do parágrafo 1º do artigo 29, será de 1/6 a 1/3. Ao juiz caberá, de acordo com as circunstâncias inerentes ao caso concreto, de acordo com as circunstâncias particulares de cada caso, medir se a diminuição vai ser maior ou menor, certo? Mas ele obrigatoriamente deverá aplicar essa redução de 1/6 a 1/3, certo? A questão das qualificadoras e dos agravantes. Eu vou falar acerca disso, mas nós vamos tratar desses institutos jurídicos quando estivermos tratando da dosimetria da pena, certo? Mas vamos aqui... Ah, pois não. Sim? No tocante à questão das qualificadoras e das agravantes. Eventualmente, um crime praticado em concurso de pessoas pode ter a presença de uma determinada qualificadora, que torne, evidentemente, o delito mais grave e atraia uma reprimenda maior, certo? Quando, em razão da maior facilidade para a execução do crime, haja o concurso de crimes, havendo também a diminuição do risco dos agentes, a lei penal, ela reforça como garantia, inclusive para a ordem pública, que em determinados delitos haverá a qualificação quando houver a associação de delinquentes, certo? A associação de delinquentes, entendeu? Há delitos que o fato de haver o concurso de pessoas qualifica o crime. Concurso de agentes e circunstâncias do crime. As circunstâncias, quem é que lembra aqui o que são circunstâncias? São elementos acessórios ao tipo penal. Os elementos ou elementares são elementos que são intrínsecos ao tipo. Estão dentro do próprio tipo penal, dentro da própria definição do crime. As circunstâncias tratam-se de elementos acessórios, que são agregados ao crime, certo? E as circunstâncias, certo? Elas podem agravar e podem atenuar a reprimenda, podem aumentar ou diminuir a reprobabilidade do ilícito. O artigo 30 do Código Penal Brasileiro, nunca se esqueçam disso, determina que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Se for elementado o crime, se comunica. Se não for elementado o crime, se for mera circunstância, certo? Se for de caráter pessoal, elas não se comunicam. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês esclarecerem, para arejarem a mente de vocês.
O agente, ele cria aqui no crime de homicídio, por exemplo. O agente contrata um pistoleiro para matar o estuprador da filha. No tocante ao partícipe que atua como mandante do ilícito, nós temos a presença do homicídio privilegiado. Mas essa circunstância não se comunica ao pistoleiro, que, pelo contrário, responderá por homicídio qualificado, em razão de haver uma qualificadora que fala do homicídio praticado mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torto. Certo? Não há a comunicação das circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elas forem elementares do delito. Certo? Ou seja, as condições referentes às relações do agente, relações de parentesco, as relações relativas à questão das circunstâncias de índole pessoal, como, por exemplo, motivação do crime, desconhecimento da lei, confissão espontânea, elas não se comunicam, certo? Salvo quando forem elementares do ilícito, certo? A lei se refere às condições pessoais ou subjetivas, em oposição às condições reais e objetivas. Porque as condições reais e objetivas, elas se comunicam, certo? As condições e circunstâncias pessoais, elas não se comunicam entre coautores e partícipes. Ou seja, cada sujeito vai responder de acordo com as suas próprias condições. Se um for menor de 21 anos, que é uma atenuante genérica. O sujeito ser maior de 18, menor de 21, certo? É um atenuante. Se o sujeito for reincidente, a reincidência é um agravante, mas é uma circunstância de caráter pessoal que não se comunica. Entendeu? Relações de parentesco, há determinadas situações em que o parentesco agrava a prática criminosa, certo? Circunstâncias relativas à motivação, motivo fútil, relevante valor social ou moral, certo? Essas circunstâncias, elas não se comunicam, porque são circunstâncias de caráter pessoal, a não ser aquelas que sejam elementares do ilícito, certo? Que sejam inerentes à própria conduta criminosa, certo? Assim, desse modo, o sujeito que pratica o peculato como partícipe, certo? Auxiliando, ajudando o funcionário público, responderá, assim como na situação, Álvaro, que a gente conversou agora há pouco, da corrupção passiva, o sujeito como partícipe responderá porque essa circunstância de caráter pessoal vem a ser elementar do delito. Qual é a circunstância de caráter pessoal? A condição de funcionário público. É uma elementar do delito e, portanto, se comunica, certo? Entretanto, não se comunicam causas pessoais de exclusão de pena, como imunidade parlamentar, imunidade diplomática, certo? E algumas causas de extinção da punibilidade, como o indulto, retratação dos crimes contra a honra, certo? Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. Agora, as circunstâncias de caráter objetivo, que não têm essa natureza subjetiva, como as condições de caráter, as circunstâncias de caráter pessoal, elas se comunicam, certo? Bem como as elementares dos tipos, aquelas circunstâncias que foram elementares dos tipos penais, como nesses dois exemplos que eu citei, do peculato e da corrupção, certo? Outro tema interessante, gente, a questão do concurso e execução do crime. O artigo 31 do nosso Estatuto Repressivo determina que o ajuste, a determinação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Eu falei aqui na aula de ontem que a participação, ela só é punível se os autores ou coautores ingressaram na fase da execução, certo? Ou seja, o mero ajuste feito para praticar crime, se os autores ou coautores não chegaram a
colocar em prática, a executar pelo menos os atos executórios do delito, ainda que não haja consumação, certo? Não consiste em delito, certo? Ainda que o sujeito venha a determinar, provocando alguém, ou instigar no sentido de suscitar a ideia criminosa já existente, certo? Ainda que o agente venha auxiliar alguém, por exemplo, emprestando os apetrechos, fornecendo ajuda material para a execução do crime, certo? Ainda que os agentes venham a planejar a execução de um crime, salvo evidentemente no caso do delito de associação criminosa, hoje antigamente conhecida como quadrilha urbana, que por si só já é um ilícito autônomo, certo? Ou seja, só é punível o auxílio, induzimento, instigação, qualquer espécie de participação, seja ela material ou intelectual, se porventura os agentes começaram a executar, os agentes que seriam autores do delito, a executar o crime, senão é absolutamente impunível, certo? Questão da autoria incerta. Nós sabemos que nós adotamos a teoria monista, né? No tocante à autoria incerta, nós temos aqui uma exceção, lá do parágrafo 2º do artigo 29, que determina que o agente punido pelo crime menos grave se queria participar, mas a ressalva vale apenas para a questão da participação, a coautoria não, certo? Os coautores, como praticam o núcleo do tipo, certo? Todos deverão responder pelo mesmo resultado, certo? Ainda que não se possa saber quem praticou efetivamente a conduta preconizada, o verbo nuclear daquela conduta criminosa, daquele tipo penal. Questão da multidão delinquente, ou crimes multidinários, certo? Tirando a questão da associação criminosa, a antiga quadrilha bando, o crime praticado pela chamada multidão delinquente, como por exemplo, saque, depredação, linchamento, os agentes responderão todos por homicídio, dano, roubo, lesão corporal, enfim, certo? Mas apenas terão atenuadas as suas penas no tocante àqueles que tiverem cometido o crime sob a influência da multidão delinquente, no calor daquela, certo? Já aqueles que funcionaram como instigadores, já aqueles que suscitaram a fúria da multidão delinquente, certo? Organizando, promovendo, cooperando, certo? Deverão responder de forma agravada. Existe inclusive uma agravante lá no inciso 1º do artigo 62, que a gente vai discorrer sobre ela quando estivermos tratando de atenuantes e agravantes, lá na dosimetria da pena, certo? A pena de quem instiga, de quem organiza, de quem determina a multidão a praticar o crime será agravada, certo? Daqueles que tenham agido pela influência da multidão no cometimento do delito, responderão, porém, de forma, se não tiverem provocado o tumulto, de forma atenuada. Certo, gente? Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos dar por encerrada a nossa aula de hoje, a nossa terceira aula sobre o tema concurso de pessoas, ou concurso de agentes. Agradecendo a todos vocês pela presença, lembrando que essa aula foi gravada e será postada no Facebook e no SIGA através daquele sistema, pessoal, que eu disse. O SIGA direciona para o Facebook. Basta, eu coloco o link externo, vai lá para a página inicial, certo? Aquela página principal da turma. Vocês clicam lá e podem assistir quantas vezes quiserem a nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Viu? Nós vamos conversar inicialmente sobre as penas privativas de liberdade. Vou tratar, primeiramente, das penas como um todo, fazer uma pequena introdução, natureza jurídica das penas, as características das penas, e vamos começar falando das penas privativas de liberdade. Tá certo, pessoal? Uma boa noite a todos e a todas, que Deus os abençoe.